eu fui sabendo, né, do que um morongo ganhava, do que um paraguaio ganhava, eu falei, ó, dá pra fazer uma profissão disso. Muita gente não tem ideia do esforço físico que tem que ser feito para andar numa pista de motocross, né? O motocross sempre foi um esporte muito forte, sempre teve um apelo popular, sempre teve muita notoriedade, sempre teve muita exposição na mídia. Em 89, 90, a inflação era muito grande. Na virada ali dos anos 80, 88, 82, a inflação era um absurdo. As fábricas não estavam tendo um lucro, apesar de venderem alguma coisa, e tiveram que segurar a sua posição no esporte. Com o surgimento do Supercross, que deu muita visibilidade, trouxe muita gente nova para participar. E esse pessoal acabou trazendo marcas menores que foram, sabe, se não tem uma equipe grande com 4 pilotos, tiveram muitas equipes com vários pilotos e a coisa continuou andando. 91, 92 ali, que Hollywood meteu o Supercross, cresceu muito. Essa modalidade, o Supercross, possui uma pista mais estreita, mais curta, cheia de obstáculos. Muitos pilotos se inscreveram, os maiores do Brasil. E aconteceram diversas... Era um espetáculo. As baterias mais curtas, a pista bem mais curta e muito mais saltos, mais show dos pilotos. E a adrenalina da galera era muito legal. Eu narrando a corrida de Supercross é muito melhor do que narrar uma corrida de motocross. Supercross é curtinha. Vamos ouvir, acabamos de ouvir. Quem beijou, beijou. Quem beijou, não beija mais. Teve um período que o Supercross ele ganhou muita força na mídia, né? O interesse do público em querer assistir. Então, todo aquele investimento ele acabou sendo voltado para o Supercross. Então, nesse período, canalizou toda aquela atenção, né, tanto de investimento quanto do público, tal, porque aí envolvia bilheteria também, tal. E aí o Supercross acabou ficando mais em alta do que o motocross. Eu achei no Supercross um meio de eu evoluir e eu não estava errado. Por mais que eu não tinha experiência, eu acho que a luzinha, aquela, né? Vem aqui, me pica aqui. E eu me pegava no Supercross, entendeu? Hoje, eu só quero motocross. Porque o Supercross a gente se machuca muito, né? Corre muito mais riscos, então... Mas o aprendizado é muito melhor. Eu acho que se você consegue ter uma base de motocross larga, você consegue ter um espetáculo do Supercross bom. Se você quer o esporte vivendo do Supercross, você mata ele. Porque ele não é a porta de entrada. Ele é o grande espetáculo. A porta de entrada é o motocross. É onde a criança começa a andar, é onde as pistas deixam você andar. Então, assim, o Supercross vive do motocross.
o motocross não vive do supercross. Ele é o show, ele não é o esporte. Todas as etapas do Supercross eram muito bem produzidas, tinha muita divulgação na televisão e lotava de nego parar, não vende mais porque não tem como botar mais gente dentro. E aquilo começou a dar uma repercussão muito grande. E começou a trazer também mais pilotos. Fica vendo no Pacaembu, quando eu fui correr lá, que loucura, cara. Aquilo lá, fizeram uns tours, eles faziam... A pista subia na arquibancada, descia a arquibancada, tinha um triplo lá no estádio do Pacaembu, louco, tipo louco, assim, difícil. Eu até cortei aqui, no meio da corrida, e daí eu olhava e disse, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Mas agora eu tinha que fazer, né? Quando a gente achou que ia diminuir a visibilidade dos pilotos, surgiu o Supercross, que botou todo mundo para cima. Eu acho que o Negrete era um cara muito técnico, calmo, né, andando na pista. O Sasaki era um jeito mais loucão, mão na bomba. O Cássio era técnico com mão na bomba, né, Cássio? E o Chumbo também certinho, né? Que é Chumbo, Sasaki, Negrete e Cássio. Eu acho que pra mim são... eu ia fugir dos quatro. Os pilotos jovens que estavam aqui atrás deles, sempre. Aí chegou o El Kenny, que foi para aqui em cima deles. Eles passaram pelo Guayamonuguinho também e foi atrás do nosso. Aí levantou o nível aqui. Foi muito boa para mim por levantar esse esporte aqui. Trabalhava na lavoura, na enxada, o dia inteiro, ia para a escola, caminhava 7 quilômetros para ir, 7 para voltar, todo dia, né? Nos sábados ia para catequese, no domingo ia para missa, então todo dia tinha caminhada para fazer. Então, de uma forma ou de outra, você já era mais fortinho, né? E aí meu pai resolveu trabalhar com transporte. Ele veio para a cidade, vendeu tudo no interior e tal, e viemos junto para a cidade. Eu tinha uns 10 anos de idade, né? E aí eu já ajudava meu pai e tal. Aí eu comecei a trabalhar num posto de gasolina. Tinha uma parte de trás, tinha uma lavação, tinha um barranco, assim, os caras começaram a saltar ali. E aquilo me encantou. Que coisa de louco isso aí, meu Deus, isso tem que ser louco para fazer. Não, isso é um esporte. Daí que eu fui atrás. Eu vivi sempre cercado de pessoas bacanas, sempre dispostas a me ajudar, né? Meus familiares muito bacanas, todos sempre para me ajudar. Minha família, minha filha, minha esposa. Minha esposa fantástica, ela me botava sempre para cima, para frente, e fazia eu olhar cada vez mais longe. E isso fez com que eu pudesse estar aí contando hoje essa história, né? Com tantos títulos, com tanto trabalho. E eu sou muito feliz por ter todos esses amigos e familiares bacanas. Isso aí é que me deixa cada dia mais feliz. Eu acho que eu e o Chumbo sempre fomos de boa, né? Ficou aquela imagem bonita, né, dos irmãos. A gente chegou a uma etapa lá em Ituporanga, que a gente tinha um Supercross e nós dois saltamos e damos as mãos, né? Tem gente que até hoje fala disso. Eu lembro da corrida lá que vocês deram as mãos no ar lá. As pessoas cobram muito de mim por que eu não ganhei dele, né? Isso era uma coisa até psicológica, eu acho, minha mesmo, né? Isso é uma questão de respeito, talvez. Foram 3 vezes vice-campeão. Já sentiu raiva dele dentro das pistas? Isso aí já. Isso é normal, né? Se eu dissesse que não, eu tava mentindo, né? Mas é disputas, né? É block pass, é coisa normal, né? A gente sabe que o motocross tem disso e a gente
eu acabei caindo, né? E eu saí da pista, saí brabo e nesse dia eu tava com raiva dele, confesso. Inclusive hoje eu saí de último lugar e quando eu consegui, estava chegando no primeiro colocado, eu estava realmente cansado e acabei caindo, mas consegui recuperar e acabando chegando em segundo lugar. Para mim é muito importante, já que é a abertura do Campeonato Brasileiro de Supercross. É muito bom andar de moto. Uma maravilha. O Chumbinho é um cara que sempre foi um cara, assim, com um estilo diferenciado também, né? Mas um cara que ele chegava na corrida ou era 8 ou 80. Ele não gostava de sair com um segundo. Ele acelerava mesmo, de verdade. Chumbinho foi um cara assim que eu tenho uma admiração, um respeito muito grande por ele, porque o Chumbinho, ele sempre foi um cara muito determinado e um cara muito dedicado. Que o Chumbinho, ele não era aquele cara assim que ele era nato. Tipo assim, eu digo, o Chumbinho, ele chegou aonde ele chegou porque ele foi se construindo. O Chumbo está com 27 títulos de campeão brasileiro, então acho que tem que ser respeitado. É um piloto no Brasil hoje, com a carreira que teve o Chumbo, fazer o motocross do jeito que fez com os títulos que tem. Então acho uma coisa fantástica mesmo. Acho que tem que estender o tapete vermelho para o homem. Mas aí eu saía de manhã, às 6 horas da manhã, para ir no posto, abastecia os carros nos sábados até as 8 horas da noite, que o posto fechava às 8 da noite. Então eu ia lá abastecer um carro, ia sentar, abastecer outro carro, ia lá sentar. Os caras, ô, bunda de chumbo. E aí ficou Chumbinho. E um pouco eu imaginava, né, na época que isso ia vir junto comigo, né? E que esse apelido ia ficar pro resto dos tempos, né? Esse é Jorge Negrete, corre de agrale, fez um bom treino, mas a pista tá difícil, né, Negrete? Tá difícil. Ainda mais eu que não tenho muita experiência assim em barro, vai ser muito difícil pra mim. Eu falo que eu tenho 40. Que eu não lembro da minha vida antes do motocross, então eu só tenho 40 anos. Vou fazer ainda 40. Então. A vida não começa aos 40? Jorge Negrete, excelente colocação, superando o norte-americano Gene Fireball. Comecei com uma moto emprestada, né? Cheguei a fazer mais uma corrida com essa moto e depois que eu ganhei a DT. Aí, sucesso! Anos. Eu vou contar uma versão que pouca gente sabe, que foi a segunda corrida. A primeira corrida foi uma maravilha, que foi do lado da minha casa, tal. Tudo bem. A segunda corrida foi em Tapicerica da Serra. E a gente não tinha experiência nenhuma de corrida. Aí meu pai emprestou um caminhãozinho que ele tinha na loja, que ele usava para fazer a entrega. E a gente reuniu uma turma e a gente foi para a corrida. Então foi o motorista, o meu irmão, eu, o outro piloto. A gente foi na cabine. E tinha mais 3 pessoas em cima do caminhão, embaixo do encerado. E com uma moto de rua junto. Beleza, chegou lá, quem não tinha hotel na cidade, tudo lotado. E aí a gente só descobriu isso depois do treino, né? Já tava todo mundo morto, cansado. Imagina, eu era um moleque de 14 anos.
tinha 1,50 m, acho. Aí, beleza. Bom, o que vai fazer? Voltar para Bragança não dava. Aí a gente achou um posto de gasolina. Aí a gente já tinha um encerado, a gente puxou o encerado na caçamba, na carroceria do caminhão, e a gente dormiu ali. Imagina para correr no dia seguinte. O que foi aquilo? Foi horrível, para ser bem sincero. Mas eu quis contar porque tem muita gente que acha que a gente começa e nossa, é uma beleza, e tem investimento, e o pai paga tudo, ou sei lá o que as pessoas fazem ideia, né? Tanto é que essa mesma moto que eu usei até o limite dela. Eu usei até onde não dava mais. E aí eu parei. Eu tava decidido que eu ia parar nesse momento. Porque não tinha mais condição, né, de... E aí surgiu o convite para participar da equipe. Da equipe, na época, Amparo Racing Team. O problema do Negrete é que ele tem um coração que não cabe dentro do corpo dele, entendeu? O coração é maior do que ele. Ele é uma pessoa de uma bondade, de uma inocência, de uma humildade incrível. Isso é o que faz o Negrete. Negrete é aquele, como diz, né? Bicho da goiaba, né? Que fica só quietinho, estratégico, né? Ele tinha estratégias para vencer. O Loirinho Maravilha, ele é uma maravilha de pessoa. Ele foi o meu grande adversário, no início um grande estrategista, que aí chegava no café da manhã e assim, ô, japonês voador, o que você tá fazendo aí hoje? A mesma coisa que você tá fazendo, cara. Ah, cara, nem pega seu tempo hoje. Por quê? A corrida é minha, né, meu? Hoje você só vai cair, você não vai fazer nada. Hoje a corrida é minha. Eu senti hoje, acordei que a corrida é minha. Então, cara, ele falava essas palavras assim, psicologicamente ele mexia com a minha cabeça assim. Cara, que cara atrevido, né, meu? Era complicado. Eu e o Sasaki, falar pra você, foi um dos caras que eu mais disputei, mas de pegar pesado mesmo. Assim, teve até um pôster de uma revista que tem uma foto assim, eu e ele assim, ó, mas batendo a moto e o braço assim, ó, numa curva assim, dividindo uma curva assim. Então, sempre e às vezes eu encho o saco dele, falou, quando é que nós vamos voltar aí, né? Né? Seria legal. Cada piloto que eu tinha que enfrentar, eu gostava de saber muito como ele agia, entende? Então, o Negrete tinha uma maneira bem diferenciada dos demais, né? Principalmente quanto ao tocada da moto, né? Ele se continha bastante nos treinos, para não se desgastar muito. Ele andava com a moto sempre mais apagada, você quase não escutava a motocicleta. Então, ele era um piloto bem difícil. Você nunca sabia exatamente como ele estava. Eu gostava de saber como ele estava psicologicamente e tal. Então era um piloto difícil de você analisar, saber o que estava acontecendo. Isso daí é uma coisa até que posso até falar que me prejudicou em algumas situações. Porque, por exemplo, quando eu comecei a fazer algumas provas como convidado, eu chegava lá e andava no meu estilo normal. Mas a pessoa falava assim, pô, mas esse cara veio aqui e não acelera. Então, para o contratante era meio ruim, né? O resultado era bom, mas visualmente falando, eu falava assim, poxa, esse cara não está acelerando. Então tinha muita gente, foi o prefeito da cidade lá e tal. E quando terminou o treino, os caras chegaram todo mundo apavorado no box ali. Ô, Jorginho, o que está acontecendo? Eu falei, não está acontecendo nada, por quê? Você não está acelerando. E eu tava andando normal, eu tava acelerando pra caramba. Mas para os olhos de quem tava assistindo, eu não tava acelerando nada, entendeu? Mas era o meu estilo. 31 Tom Halt tá aí, o Negrete na ponta.
sempre fui o cara mais certinho. Na época da Suzuki, o João Toledo ficava louco, porque eu era o piloto que menos gastava peça. O Negrete não gasta peça. Ele falava. Os outros pilotos só moía motor, moía pastilha de freio, embreagem. Era mais econômico. Negrete é o líder, Rogério vem em segundo, Gilberto Nares em terceiro. A gente confere aí, numeral 9, Negrete. Queria saber se tu se considera uma lenda do motocross brasileiro. Com certeza. Eu fiz história no motocross brasileiro. Eu digo que no Brasil eu tenho ídolos, né? Porque existe a particularidade de cada um. O Nivanor Bernardi, touro, agressivo, forte. Moronguinho, cara extremamente técnico. Profissional, técnico. Paraguaio, cara arrojado, sangue no zóio. Eu sei que se eu falar que é o paraguaio, pô, vou cometer uma injustiça com o Moronguinho, com o Boete, entendeu? Eu, particularmente, eu era mais fã do paraguaio. Eu não sou o Pelé, mas eu sou um Ronaldinho da vida aí, quer dizer, entendeu? Entre uns 4, 5 mais que um Romário, vai, já que é confusão? Eu sou o Romário da vida, vai. Eu vou dizer que eu sou Sasaki, né? Vou dizer que era Sasaki. E olha, e o Chumbinho me superou, digamos assim, né? Superou tudo. Eu me colocaria junto com todos os apaixonados pelo esporte que viveram intensamente o esporte. Muitos te consideram o maior piloto da história do motocross brasileiro. Tu também te considera o maior piloto da história? Me considero. Hoje de manhã, quando eu vi vocês chegando, eu fiquei surpreso, fiquei assustado. Como eu falei, caramba, que é isso? Mas eu acho que, eu podendo contar parte da minha história, eu vou saber de muitas coisas de outros, né? Que nem do Morongo, do Paraguaio, do Nivanor, enfim, coisas que eu não sabia, né? Que eu gostaria de ter tido a oportunidade, né, de saber. E assim, eu sei que tem muita gente querendo saber ao meu respeito, a respeito deles também. Cara, eu não consigo me ver como pessoa sem praticar o motocross. Sabe, a minha formação como pessoa, como ser humano, eu acho que é uma coisa que o esporte ensina muito a gente. Mas o motocross ensina mais, cara. Luta, alegria, decepções, mágoas,
Tem muitos que foi muito emocionante, mas esse aqui foi bom. Show. Então fechou. Feito. Valeu, vai. Thank you. Obrigado. No, thank you. Não, foi bom.